Olá, eu sou Moana Raquel e começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade, parte 2. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 65 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Por isso, a cada programa, entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. E quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Moana. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do programa Checkmate. Agora nós vamos conhecer um pouco de quem será o nosso convidado do dia. José Correia Torres Neto é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Engenharia Mecânica e especialista em gás natural, além de ter pós-doutorado em Educação na UFBA. Técnico em Assuntos Educacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e integrante do Grupo de Estudos CONTAR desde 2019. É sócio do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, conselheiro da Cooperativa Cultural Universitária do Rio Grande do Norte de 2018 a 2019 e vice-presidente de 2020 a 2021. Atualmente é presidente na gestão 2022 a 2023. Ele escreveu diversos livros sobre histórias do Rio Grande do Norte, como Ribeira, Avenidas, Ruas, Travessas, Becos e Praças Históricas, e um breve ensaio sobre a presença francesa no Rio Grande do Norte. Além disso, é roteirista e diretor de curtas-metragens como A Freira e Máquina de Costura. Bom, então seja muito bem-vindo ao Checkmate, José Correia. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, agradeço o acolhimento de vocês, de Ranieri, dos alunos, da equipe técnica, meus colegas. É um prazer imenso retornar à TVU. É isso. Bom, e para me ajudar aqui a entrevistar o nosso convidado, teremos a participação de estudantes da UFRN. São eles Jailson França, Moana Raquel, alunos de audiovisual, Isabela Fernandes e Lucas Barbosa, do curso de jornalismo aqui na UFRN. Bom, então, Zé Correia, em 1987 você ingressou aqui na UFRN como estudante no curso de Engenharia Mecânica, né? A área ali de exatas, a gente viu que até o mestrado, pelo menos, você estava nessa área. Como é que foi essa mudança para a área cultural, para a literatura, para escritor de livros, diretor de curtas-metragens e agora presidente da cooperativa? A literatura sempre esteve presente na sua vida? Começou na universidade, né? Como você disse, eu entrei em 1987, num curso onde foi me apresentado apenas a literatura técnica, evidentemente, né, no curso de Engenharia Mecânica. Mas pelas minhas amizades na área de comunicação, na área de ciências biológicas, ciências sociais, medicina, aqueles meus amigos que vieram da escola do antigo segundo grau e entraram comigo na universidade. Essas amizades continuaram e as relações foram se construindo, eles foram me apresentando outras vertentes literárias. Aí eu comecei a observar com um carinho mais especial a diferença da literatura universal e a literatura técnica que eu já estava habituado. E comecei a me interagir com pessoas de outras nacionalidades aqui na universidade, com os colegas africanos, colegas sul-americanos. Então isso aí foi construindo a minha percepção sobre vivência, sobre literatura, sobre relações humanas. E sempre na engenharia eu me relacionava primeiro colocando a relação humana em primeiro lugar e depois a técnica, a engenharia, né? E participando dos eventos da universidade. Nessa época, o centro de convivência era um palco das famosas calouradas, né? A gente não tinha muita saída pela cidade, não tinha muitas opções e as calouradas eram realizadas no centro de convivência. Aí as vertentes artísticas, né, estouravam no centro de convivência, as novas amizades, manifestações artísticas, poetas, cantores, escritores, né, vários literatos. Aí eu comecei a me interagir com esse povo, né, com esse pessoal, são meus amigos até hoje. E também, aí foi nesse momento que eu conheci a cooperativa, né? Eu ainda novo, né, na universidade, calouro ainda, né, entrava na cooperativa com aquele receio, né, de não saber muito o que estava procurando.
né? Então, eu comecei a frequentar a cooperativa, né, em função dos eventos culturais que a própria universidade promovia ao longo daquele momento, década de 87, que foi quando entrei, né? E eu tive uma grande surpresa na época, né, das minhas frequências na cooperativa, ali no Centro de Convivência, o lançamento do professor Ariano Suassuna. Ele veio aqui lançar e eu fiquei encantado com aquela pessoa, com aquela inteligência, né? E não naquele momento de professor, mas naquele momento de pessoa que estava conversando com você ao mesmo nível, né? Foi fantástico para mim, porque eu encontrei o professor Ariano assim ao meu lado, onde a gente puxou uma conversa, ele deu aquela aula, espetáculo, dançou, cantou, né? Então isso aí me deixou mais encantado com a arte literária. É isso. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Lucas Barbosa. José, a Cooperativa Cultural foi fundada em 1977 com o objetivo de, na época, implementar elementos de uma cultura intelectual na sociedade. Nos conte um pouco sobre a cooperativa e se esses ainda são os objetivos dela ou se mudou com o passar dos anos. 1977, né? A cooperativa nasce aqui na universidade, no primeiro semestre, e é efetivada em setembro, mês de setembro, ou seja, o aniversário da cooperativa é em setembro. Em 1977, em setembro ainda, foi tomado posse o professor Valdson Pinheiro como primeiro presidente, né? Foi uma equipe assim, muito significativa, politicamente muito bem estruturada na universidade e que deixou a sua história, né? Em 1977, a função, né, o objetivo da cooperativa era promover a cultura, promover o acesso literário aos seus funcionários, alunos e professores, né? E isso permaneceu até agora em 2023, né? E isso era muito fechado aqui na universidade. Quando a cooperativa começou a tomar corpo na universidade, ela deixa de ser uma simples livraria para ser um espaço cultural. Lançamentos locais, nacionais, atuações artísticas da música, na literatura, no cinema. Então, essas linguagens artísticas começaram a transitar na cooperativa, né? Isso aí transformou, ao longo desses anos, a cooperativa como uma referência, né? É tanto que um lema da cooperativa, salvo engano, era sua livraria na UFRN. Não, sua livraria no campus, desculpem. A gente teve a necessidade de mudar esse lema para a sua livraria na cidade, porque as pessoas que passavam pela cooperativa, né, saíam da universidade, mas estavam com aquela ligação com a cooperativa. E a atuação nela na cidade eram professores, eram profissionais de todas as áreas. Então, a universidade construiu os profissionais da cidade que passavam pela cooperativa. Então, teve esse gancho maior, né, essa ressignificação da cooperativa ao longo dessa época, desse tempo todo. É isso, é um espaço com muito valor afetivo, né, como você estava dizendo. Principalmente no cenário atual, que a gente vê livrarias fechando, em shoppings, nas ruas. A gente tem ainda aqui um espaço com venda de livros, mas como você falou também, com eventos, para trazer todo mundo para esse espaço que é dentro da universidade, mas que faz parte realmente da cidade. Mas vamos agora aqui, a próxima pergunta, quem faz é Isabela Fernandes. José, quais foram os fatores que o levaram a ingressar no Conselho Administrativo da cooperativa em 2018 e alguns anos depois compor a chapa como vice-presidente? E em 2022 você foi candidato a presidente. A história começa em 2010, né? Eu, como funcionário já da universidade, eu encontrei um edital do Ministério da Cultura que era a cara da cooperativa, né? Tudo que o edital apontava convergia para a cooperativa, como um espaço cultural, um espaço de venda de livros, um espaço de reunião, um espaço de multipluralidade cultural. Aí eu conheci o professor Wilton Germano, que é ex-presidente da cooperativa e hoje é presidente benemérito, e eu fui com uma ideia meio louca para ele, né? Que tal a gente fazer um festival aqui durante um ano, aqui na cooperativa, e ele achou a ideia interessante.
sentamos, fizemos um projeto a 4 mãos e concorrendo por todo o Brasil, outras livrarias de rua, né? E tiramos em primeiro lugar com nota máxima. Né? Então nós tivemos um ano de cinema, teatro, literatura infantil, cordel, né? Umas coisas assim muito boas, muito interessantes para a cooperativa, né? E isso atraiu muita gente. Esse foi o meu primeiro contato. Veio a gestão do professor Alex Galeno, ele me convidou para ser conselheiro. Eu já tinha, minha aproximação em relação à cooperativa já tinha sido efetivada, então nesse momento eu entrei como conselheiro, né? Um pouco tímido, com as ideias ainda imaturas sobre o que era a cooperativa, e passamos pela gestão do professor Alex, e quando findou, foi formada uma chapa, na cabeça de chapa seria a professora Vani, e eu como vice. A chapa foi eleita, né, e é um momento muito especial para a cooperativa e para a gente, para a chapa, porque a professora Vani foi eleita a primeira mulher presidente da cooperativa, em mais de 40 anos. Né, então isso foi muito significativo para ela, para mim e para a cooperativa. Então, nesse caso aí, a gente teve assim, um up da cooperativa, um pensamento diferente, né? Uma mulher presidindo. Mas só que acontece, no meio do caminho tinha uma pandemia, né? Então a gente teve que se reestruturar funcionários, fechar a cooperativa, desenvolver outras maneiras de vender o livro, desenvolver outras maneiras de promover eventos culturais. Então foi muito difícil a gente atravessar isso que nós atravessamos. Na gestão seguinte, a gente fez o inverso. Né? Eu me candidatei a presidente e a professora Vani ficou como vice. Ganhamos as eleições, né? Nós fomos votados. E teve também um momento especial, porque eu estava sendo presidente da cooperativa, o primeiro técnico administrativo a ser presidente da cooperativa, ao longo de 44 anos. Né? Então, eu e a professora Vani, a gente tem essa marca. Ela, a primeira mulher a ser a presidente, e eu ser o primeiro técnico administrativo a assumir a presidência. Maravilha. O papo está muito bom, mas a gente precisa fazer um intervalo aqui bem rapidinho. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo o presidente da Cooperativa Cultural da UFRN, José Correia. E eu já passo a bola para Jailson França, que é quem faz a próxima pergunta. Presidente, quais são os principais eventos e projetos que a Cooperativa Universitária do Rio Grande do Norte usa para promover a literatura e cultura? Bem, quando a cooperativa foi constituída em 1977, o objetivo era promover o livro. Ao longo desses 46 anos, a cooperativa vivenciou tudo o que aconteceu no país. Né? Percebam que em 1977 a gente estava no auge do regime militar, civil-militar, né? A ditadura civil-militar. A gente passou isso aí, lutamos pela redemocratização do país, eleições indiretas, eleições diretas. Nós vivenciamos isso aí. Nós vivenciamos o poder do país ser entregue a um partido progressista. Nós percebemos o crescimento do país ao longo desse momento e a cultura também ser incentivada. Nós vimos 2 presidentes serem depostos, né? Uma presidente eleita democraticamente sofreu impeachment. Vem um momento de desajuste nacional, onde a cultura é desfavorecida, é criminalizada. O escritor, o artista, o músico, todos aqueles segmentos se tornaram criminosos. Lutamos mais um pouco, né? Estamos tentando sair ainda dessa situação. E a cultura hoje está tomando outros ares. Ao longo de todo esse tempo da história da cooperativa, ela veio sempre acompanhando esses momentos. E cada momento desse veio despertando
aquela ação cultural necessária que deveria ser além do livro, né? Então, desde os anos 70, que o lançamento do livro, o espetáculo cultural, o espetáculo artístico, musical, teatral, habita na livraria, né? E as modificações que o tempo exige fizeram com que a gente também se adequasse a isso, né? Então, a gente, com a pandemia, a gente teve que repensar as nossas ações culturais. Aonde a gente vai fazer essas ações? Para quem? Né? Tanto que as novas parcerias que nós fizemos ao longo desse tempo, por exemplo, com parcerias externas, com o IF, com a CAURNE, com a ADURNE, nos promoveram inserir na cooperativa essas outras vertentes culturais. Além das parcerias internas, né? Porque a parceria primeira da cooperativa é o UFRN e as suas unidades, né? Então, nós temos aí um arcabouço de parceiros que promovem a cooperativa e, evidentemente, a universidade, essas ações culturais. Então, quando a gente pensa no livro, na literatura, que é o alicerce, né, de todas as outras vertentes artísticas, porque a música precisa de palavra, o teatro precisa de palavra, o cinema precisa de palavra. Então, a cooperativa, na sua função de venda de livro para o leitor, ela está instigando essas outras vertentes, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que quando a cooperativa se propõe a vender livros, ela se propõe também a mostrar as outras vertentes culturais naquele local e fora, né? Como a livraria da cidade, a gente também tem que mostrar para as outras pessoas, porque quem passou pela universidade hoje é o professor do IF, hoje é o professor da escola pública, municipal e estadual, e esse vínculo ainda permanece, né? Então é necessário que a gente vá até eles, né? Aí só para fechar a pergunta, né? O maior sonho da cooperativa hoje é ter o aluno dentro da cooperativa mostrando as suas artes, né? É o hip hop, aqueles alunos, os nossos irmãos sul-americanos, os nossos irmãos africanos, para mostrar a sua cultura ali, mostrar o seu fazer artístico. Esse é um sonho que com certeza a gente vai alcançar algum dia. É isso. Vamos agora à pergunta de Moana Raquel. Como o projeto Cinema e Literatura tem contribuído para a ampliação do repertório das ações culturais da cooperativa e qual tem sido o impacto dessas exibições de filmes na comunidade acadêmica potiguar e no público em geral? Cinema e Literatura nasceu de um projeto de extensão, né, onde a gente tem uma parceria com o Centro de Ciências Sociais. Então, a cooperativa, como entidade que não é vinculada à universidade, né, porque muita gente pensa que a cooperativa é da universidade, né? A cooperativa tem um regime jurídico independente da universidade. Então, a gente paga aluguel, a gente paga água, luz, telefone, comunicação, tudo. E essas parcerias que são construídas, né, tem como ponto central a cultura. Então, cinema, a gente, como eu falei agora há pouco, né, é alicerçada pela literatura. Então, nós fomos convidados para participar como parceiro desse projeto de extensão. E o nosso objetivo era colocar o cinema paralelo ao livro, né? Ou seja, no início a gente escolheu alguns filmes que eram baseados em livros, né? Mas só que as coisas vão mudando, né? Então tem momentos que a gente não consegue fazer essa associação, mas a gente consegue fazer a associação com ao cinema sendo uma vertente cultural, evidentemente, isso é inquestionável. Então, esse projeto foi criado aqui na universidade, né, para ser exibido aqui na universidade e aberto ao público, e a nossa principal clientela é o aluno, né, é o estudante. Então, mas não é apenas uma sessão de cinema, né? Não é aquela sessão de cinema da rua que a gente entra naquela hora, quando termina vai embora. Não, aquela sessão de cinema reverbera na comunicação, no pensamento, na discussão. Então já chegou o momento de terminar o cinema, terminar a exibição do filme, a gente passar 40, 50, uma hora discutindo
os alunos, professores, técnicos administrativos, pessoas que vêm de fora, pessoas que vêm de outras escolas assistir àquela exibição. E isso daí movimentou muito a cooperativa. Infelizmente, nós não temos sala de cinema na cooperativa, né? Então a gente faz no auditório do CCSA, né? E isso daí atrai muita gente, né? Aí, claro, que a gente faz um sorteio de livros, a gente traz uma pessoa especial para conversar, entendida de cinema, daquele filme especificamente, um professor que tem um trabalho de pós-graduação na temática daquele filme. Então, essas exibições são muito valiosas para a gente. E só para completar, essas exibições saem em algum momento daqui da universidade em outros locais. O IF é um grande parceiro nosso, onde a gente já fez trabalhos em conjunto sobre cinema e literatura. Maravilha. Vamos agora com mais uma pergunta que será feita por Lucas Barbosa. Presidente, você tinha noção do quanto a cooperativa cultural cresceria nos anos? E outra coisa, qual foi o evento mais marcante para você? Olha, o crescimento dela começou, né, com a posse do professor Waldson Pinheiro, né, em 1977, porque naquela época foram pensadas várias cooperativas dentro de universidades. Não foi só a única, a cooperativa cultural da UFRN não é a única. Naquele momento foram criadas várias cooperativas, mas umas foram absorvidas pelas pró-reitorias de extensão, outras foram absorvidas pelas editoras das próprias universidades e outras fecharam. A nossa cooperativa é a única do país hoje, nesse formato de cooperativa. Uma livraria que tem um formato de cooperativa ou vice-versa, uma cooperativa que tem formato de livraria. Então, esse crescimento começou naquele momento, né? E hoje, quando você pergunta qual o fato mais importante, foi o meu ingresso na universidade e o meu conhecimento sobre a cooperativa, né? Aquela livraria. E o futuro, né? Será que ela continua crescendo ainda? Continua, porque, como eu falei, os momentos de dificuldades ao longo desses 46 anos fez com que a gente percebesse algumas mudanças urgentes, né? Principalmente pelo estatuto. O primeiro estatuto direcionava a cooperativa para servir ao funcionário, ao aluno e ao professor da UFRN. Mas, como eu falei há pouco, principalmente o aluno era aquele que crescia, se formava, ia para fora, para outras escolas, mas continuava com aquele vínculo. E quando o aluno sai da UFRN, ele perde a condição de cooperado. Então, naquele primeiro estatuto, a gente percebeu que já não estava mais se enquadrando com a nossa realidade, com o nosso cotidiano. Então, agora em 2023, nós alteramos esse estatuto. Então, a cooperativa hoje está servindo para o aluno, o professor e o servidor de qualquer escola pública ou privada do Rio Grande do Norte. Então, se o professor, o aluno da UFESA quiser ser cooperado, ele tem condições. O IF também. Então, isso aí a gente percebeu a grande aceitação, né, desse grupo, que já não fazia mais parte da universidade, mas tinha aquela relação com a cooperativa. Então, isso faz parte da nossa modernização, né? E outras coisas também que a gente pensou, que ao longo desse tempo, desses 46 anos, a cooperativa também instigou a produção literária, né? A cooperativa produziu livros, claro, de maneira assim não tão específica como a editora universitária, mas sempre dando apoio a autores, a pesquisadores para publicar o seu livro, sendo chancelado pela cooperativa. Com a alteração desse estatuto, a gente coloca também a cooperativa no patamar de editora. Então, hoje, a cooperativa, além de ser uma livraria, ela também é uma editora, né? Acredito que em 2024 a gente já está com alguns livros publicados aqui em Natal e aqui na universidade. José, agora a gente estava até conversando antes de começar aqui a gravação do programa, desse cenário atual do digital, né?
muito se discutiu, assim como aconteceu, por exemplo, com o rádio ou com a própria televisão, hoje em dia se discute isso, do fim do livro, né? Do fim de uma mídia quando chega uma outra nova. Qual é a sua opinião como amante do mundo da literatura, como presidente da cooperativa, dessa relação com o livro, né? Porque hoje em dia a gente tem, inclusive, inteligência artificial, você entra na internet, tem tudo o que você precisa saber. Mas ainda assim as pessoas continuam consumindo o livro. Não numa quantidade, eu imagino, que era antigamente. Mas qual é o seu posicionamento com relação a isso? Como editor, vou falar agora como editor, né? Quando a gente vê a trajetória do livro, da sua produção, que o livro não é aquele objeto que está ali na prateleira só. O livro é aquele momento onde o autor teve a ideia de escrever, que ele sentou, abriu o seu computador e começou a escrever, passando por revisões, passando por críticas, ajustes, criação de projeto gráfico, diagramação, vai para a gráfica, é impresso, vai para a livraria, é adquirido pelo leitor, o leitor descarta e vai para o sebo. Isso é a vida do livro, né? Então, o livro não é aquele, como eu falei, não é aquele produto único, estático que está ali. Ele também alimenta uma cadeia produtiva, uma cadeia intelectual. Então, imagina a quantidade de pessoas que estão trabalhando para que isso aconteça, né? Do autor ao sebista, né? Levando em consideração que aquele livro vai sair do sebo e vai novamente circular na mão de leitores. Então, pensar que o livro digital vai substituir o livro impresso, eu acho que a televisão não substituiu o rádio, né? O rádio não substituiu o jornal impresso, né? Tiveram ajustes, modificações. O livro hoje, ele deixa de ser um mero objeto, um mero suporte para palavras, para ser um objeto de arte. Um livro hoje, se você quiser publicar alguma coisa super barata, você publica o seu livro digital. Mas se você quiser fazer um objeto que tenha uma representatividade artística, além da literatura, é o livro impresso. É tanto que hoje, para você ter uma grande circulação de informação, você faz o livro digital. Mas se você quiser fazer alguma coisa que represente artisticamente uma profissão, uma ação, uma atitude, você faz o livro impresso. Evidentemente que tem custos bastante distintos, né? O livro impresso é bastante caro em relação ao livro digital, mas acredito que tem espaço para os dois. A comunidade acadêmica, né, que se adequou muito bem ao livro digital, porque é mais fácil de difundir, é mais fácil de ler, é mais fácil de pesquisar o livro. O livro impresso precisa de um carinho, você se acomoda ao livro, né? Existe uma interação entre vocês dois, entre o livro impresso e o leitor. É isso, José Correia, presidente da Cooperativa Cultural da UFRN, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco no Checkmate. Seja sempre bem-vindo aqui à TVU. Eu que agradeço o convite, a sua acolhida, a acolhida dos alunos, dos meus colegas técnicos. Como eu falei no início, é um prazer imenso retornar aqui à TVU, a nossa casa, o nosso ambiente de vida, que é aqui a universidade. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer também a participação dos alunos, os estudantes de Comunicação Social da UFRN pela colaboração e muito obrigado a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!